Empreende Brasil. E nesse momento, chegou a hora de encerrar o nosso dia com arte, com emoção e também com inspiração. A gente viveu hoje aprendizados simplesmente profundos, conexões transformadoras e grandes provocações. E agora, para fechar com chave de ouro, nós vamos da mente direto para o coração. Quem sobe ao palco é uma das vozes mais marcantes da música brasileira, com uma carreira sólida, versátil e admirada, da MPB ao pop, dos palcos ao The Voice Brasil, das canções à palavra. Filha da grande Zizi Posse, ela trilhou o seu próprio caminho e hoje une música, propósito e mensagem em uma experiência única de palco. Com a palestra show Prosperidade 360 graus, boca para dentro, que une arte e consciência, recebam com toda a energia, no palco do Empreende Brasil, Luísa Posse! Oiê! Oi, galera. Tudo pode ser, então. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem ainda tá aqui? Dá um grito! Vocês estão cansados? Que bom, que eu também não tô. Bem-vinda. Obrigada, minha linda. Deixa eu olhar pra carinha de vocês. Oiê! Gente, tô muito feliz de estar aqui nesse palco. Primeiro eu vou dar minha capivara completa, porque eu sei que a gente precisa de números, que números impressionam, que vocês estão aqui buscando números, empreender e venda e tudo. Eu tenho 25 anos de carreira, para quem não me conhece, meu nome é Luísa Posse, 25 anos de música. Eu sou filha de uma das maiores cantoras do Brasil, que é a Zizi Posse. Eu ganhei prêmio Multishow, 2 vezes prêmio APCA, concorri a 2 Grammys latinos, tive mais de 15 músicas em novelas. Que mais que eu fiz? Fui 4 anos assistente do The Voice, apresentadora do Ídolos. A capivara é muito grande. Precisava palestrar? Precisava? Precisava. Sabe por quê? Porque uma coisa é a nossa profissão. E a outra coisa é o nosso propósito. E quando você descobre o seu propósito, não dá mais para fugir dele, de jeito nenhum. Tem uma música minha que se chama Me Faz Bem, que na verdade é do Jorge Drexler, que começa falando, para falar eu canto. E eu canto essa música desde 2007, inclusive concorri ao Grammy com ela. Mas chegou um momento da minha vida que, para falar, eu realmente precisava falar. E hoje aqui, vendo esse evento e as pessoas dizendo como vende, como não vende, como faz, e a mente e o dinheiro, eu acho que a mensagem principal que eu vim dizer para vocês começa de baixo para cima. Primeiro eu vou tirar os meus sapatos, com licença. Sabe por quê? Não é porque eu estou cansada, não. Mas a gente vende uma história que não é a história real. E por causa disso, as pessoas comparam a grama delas com a grama artificial do outro. E nessa, a pessoa está sempre perdendo para o outro. A pessoa está sempre perdendo para o cara do lado da internet. Ela está sempre em débito. Porque a vida dela não é tão legal, porque a pele dela não é tão bonita, porque o cabelo dela não é tão brilhoso, porque ela não fez aquela campanha que você fez. Mas isso que vocês estão vendo, isso que as pessoas estão vendendo, eu acho que a minha mensagem principal é dizer uma coisa para vocês. É mentira. Para de se comparar com os outros. Sabe, no auge da minha depressão, o meu tio, que também é um grande diretor de teatro, de musical, Zé Posse Neto, me ligou e fez uma ligação para mim que salvou a minha vida. Ele falou assim, se apaixona pela sua história. Toma poder da sua história, se apaixona por ela, se apaixona pelos altos, se apaixona pelos baixos. Porque enquanto você não se apaixonar pela sua própria história, você vai ficar querendo viver a história do outro.
comprar o produto que o outro está te vendendo. Você sempre vai achar que o cara do lado é mais legal do que você. E não é verdade isso. A única coisa é que ele aprendeu a gostar dele. Ele aprendeu a amar ele. Ou pelo menos ele aprendeu a mentir para você que ele aprendeu a amar ele. E você está comprando essa história. Esquecendo de amar a pessoa principal da sua história. Esquecendo de amar você mesmo. Esquecendo de se tornar você o seu próprio produto. De se tornar você a pessoa mais interessante. Porque é muito mais legal a gente ver no do outro. É muito mais gostoso. É mais fácil. É uma história que já está construída. É só chegar e comprar. Agora, como é que a gente constrói a nossa própria história? Pensa para mim. A minha mãe é uma das maiores cantoras do mundo. A minha mãe está escrita no livro do Sting. Alguém aqui sabe quem é o cantor Sting? Levanta a mão quem sabe quem é o cantor Sting. Ai, que bom, gente, porque essa geração nova, ninguém sabe quem é o cantor Sting. Eu fico muito feliz. Está escrito lá no nome da minha mãe. Eu ouvi uma voz doce, nananã, descobri que era a cantora Zizi Posse. Aí vem a filha dela e fala, eu também vou. Um dia eu acordei no sofá e falei, também vou. Claro que não foi assim. Eu descobri que eu também tinha os meus dons. Que eu também tinha os meus talentos. Claro que eu tinha DNA. DNA não é água. DNA existe. Eu sou muito grata a esse DNA. Mas eu precisava de um ingrediente, só um ingrediente, que fizesse tudo fazer sentido para mim. Qual era esse ingrediente? Quem se arrisca? Autenticidade. O que você precisa para empreender, para começar o seu negócio, para gerir a sua história, é autenticidade. O que é autenticidade? É ter características únicas. Ter características que só você tem. E como é que você faz para ter essas características? Você já tem. Só que você precisa reconhecer e parar de colocar embaixo do tapete as suas características que te colocam como único na vida. Eu vou contar para vocês que a minha história preferida, quando eu era pequena, era do Patinho Feio. Eu tinha tudo do Patinho Feio. Tinha cortina do Patinho Feio, tinha lençol do Patinho Feio, tudo do Patinho Feio. Por quê? Porque o Patinho Feio, ele é diferente dos outros patinhos. Ele anda com os patinhos são todos iguais, mas ele é grande, ele é estranho, ele é pescoçudo e ele se acha feio. Todo mundo acha ele feio. Até que um dia, ele toma um outro caminho. E ele encontra patinhos iguais a ele. E ele descobre que ele nunca foi um patinho, muito menos feio. Ele era um cisne. Ele era muito mais imponente, ele era muito mais poderoso do que os outros patinhos. Mas naquele contexto, ele era um patinho feio. Porque ele estava tentando esconder as características dele. As únicas características dele, que transformavam ele naquele patinho. Então, quando você entende as suas características únicas, que você trata a vida inteira como defeito, e você começa a abraçar essas características e dizer, não, isso aqui é feio, mas isso aqui é meu. E se isso aqui é meu, eu tenho a obrigação de amar isso e de abraçar isso. Vocês acham que toda vez que a gente vai entrar no palco é fácil? Sim ou não? Não é. Não são todas as vezes que é fácil. Cantar para mim é muito fácil, graças a Deus. Eu tenho muito tempo de experiência nisso. Palestrar já é um desafio. E é uma coisa nova. E é gostoso. E eu me sinto viva. E eu sinto borboletas no estômago. Mas você sabe como é que a gente faz quando não é fácil? E é isso que ninguém te conta, porque está todo mundo vendendo que é fácil. Está todo mundo vendendo que é. E não é. Mas, qual é o segredo? É você não ignorar essa suazinha pequenininha, medrosa, que um dia disseram para ela que ela não ia conseguir, que ela era feia, que ela não tinha oratória, que ela não conseguia. Pega na mão dela. Pega na mão dela, traz ela também para o palco. Traz essa garotinha pequena, esse menininho pequeno, que foi esquecido, rejeitado, magoado, ferido. Traz ele para o palco. Deixa ele sentadinho num canto e fala, deixa comigo agora.
Olha só o que a gente vai saber fazer juntos. Quando você faz isso e começa a abraçar as suas características únicas, a história começa a mudar. Você começa a encontrar um amor. E quando você sintoniza nesse amor, coisas dessa mesma frequência de vibração começam a se alinhar com você. Eu vou contar uma história para vocês. Hoje eu vim muito para tirar essas camadas de cebola que a fama coloca na gente, né? Eu e o Tiaguinho, todo mundo conhece o Tiaguinho aqui, né? Ele é um dos meus grandes amigos. E a gente tem uma frase entre nós. Quando alguém está fazendo muito sucesso e a pessoa se confunde com esse sucesso, a gente se liga e fala: ei, fulano, acreditou. Porque você acreditar no sucesso é o primeiro passo do seu fracasso. Você não é o seu sucesso. Você não é o seu fracasso. Você simplesmente é. O sucesso e o fracasso são circunstâncias, são momentos, são fases da vida. E se você se identifica com eles, você fica muito mal com o seu fracasso. E quando você se identifica com eles, você fica muito babaca com o seu sucesso. Então, isso tudo é besteira. E quando as pessoas falam assim, a minha palestra é sobre prosperidade, eu vou falar sobre isso para vocês. O meu podcast se chama Prosperidade 360. Por que 360? Porque a gente fala de prosperidade, as pessoas já ligam a dinheiro, como é que ganha dinheiro, dinheiro. Eu adoro dinheiro. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe me perguntou: o que você quer ser? Eu falei: rica. Não, mas o que você quer fazer? Não sei. Você perguntou o que eu quero ser. É diferente. Quero ser rica. O que eu vou fazer é outra história. Mas pode parecer uma conversa meio babaca, meio clichê, mas não é. Quando você realmente chega lá, seja lá onde lá for, e você ganha o tal do dinheiro, eu vou contar uma história que é mais fácil do que explicar. Faz uma semana, eu tive o maior faturamento do meu ano naquele dia. Foi um dia incrível, um dia onde realmente eu tive o maior faturamento do meu ano, da minha empresa. Eu sou gestora da minha carreira, eu tenho a minha própria gravadora, eu tenho meu próprio escritório de vendas, eu tenho diversos produtos nesse escritório de vendas, tenho um show corporativo, que é a Festa da Luísa, que a gente já fez para mais de 150 mil pessoas em uma vez só. É importante falar números, porque vocês estão aqui pelos números. Mas, naquele mesmo dia que o meu faturamento foi o maior do meu ano, o meu filho sofreu um bullying muito sério. Vocês acham que aquele dia foi o melhor dia da minha vida ou o pior dia da minha vida? Então, quando a gente fala sobre a prosperidade não é só sobre dinheiro, e as pessoas torcem o nariz e falam: não é sim, porque é isso que eu quero. Eu digo para vocês, do fundo do meu coração, aquele dia foi o pior dia da minha vida. Porque a coisa mais importante para mim estava sofrendo. Dane-se o meu faturamento. Eu vou cantar uma música para vocês, enquanto vocês pensam um pouco sobre isso. Uma música que foi trilha de novela, como dessas tantas que eu falei. Pode ser que alguém veja em meus olhos
tinha que ser você. Muito obrigada. Eu queria perguntar para vocês sobre isso. O que tem no pote do final do arco-íris? Para cada pessoa que está aqui é diferente. Para mim, o final do pote do arco-íris é um. E vou mais além. Para mim, aos 20 anos, o final do pote do arco-íris era um. Hoje, aos 40, é outro. Será que a gente se atualiza dos nossos próprios sonhos? Porque às vezes a gente está realizando aqui sonhos que a gente sonhou um dia e que a gente nem sabe que não sonha mais. A gente é tão inconsciente da gente que eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos falar sobre bebida. Todo mundo aqui bebe socialmente? Quem bebe socialmente aqui? Levanta a mão. Caraca. Tem nem patrocínio de bebida aqui? Podia ter. Cadê o empreende? O empreender. Bom, quem bebe socialmente bebe o quê? Um fim de semana? O fim de semana são sexta, sábado, domingo, concorda? Sexta, sábado, domingo são 3 dias por semana. 3 dias por semana são 144 dias do seu ano. 144 dias do seu ano é mais de 1/3 do seu ano. Ou seja, existe uma atividade que você está se dedicando mais de 1/3 do seu ano e que você nem sabe disso. E todo mundo aqui sabe que tudo que você se dedica floresce. Tudo que você planta, você colhe. Você não planta maçã e colhe batata. Você não colhe batata plantando maçã. Então, se você está bebendo 144 dias do seu ano, alguma consequência, boa ou ruim, não estou aqui para fazer senso de julgamento nenhum, mas alguma consequência daquilo você vai ter. E eu pergunto para você, você sabia que você passava 1/3 da sua vida bebendo? Quanto tempo do seu ano você passa com o seu sonho? Quanto tempo? Dia 31 de dezembro. A gente sonha, a gente faz planos, vou fazer dieta, vou parar de beber, eu vou malhar, eu vou me inscrever na academia, eu vou ficar rico, eu vou abrir um negócio. Aí você pula 7 ondas, come lentilha, come uva, faz mandinga, faz qualquer negócio. Bebe, dia 1º. Quem lembra do seu sonho do dia 31? Quem lembra dele no dia 1º? Você. Parabéns, ganhou um carro 0. Mentira. Mas assim, você foi a única que levantou a mão. Maravilhosa. Porque assim, a gente não passa tempo com o nosso sonho. Você entende isso? Então, como é que você quer que o seu negócio, vamos falar de negócio porque estamos num ambiente de empreendedorismo, como é que você quer que o seu sonho, o seu tão suado sonho, se torne realidade, se você passa mais tempo do seu ano bebendo, sem saber que está bebendo, do que intentando, sonhando, pensando, visualizando, sentindo, vivendo como se aquilo já fosse real, vibrando na frequência para aquele sonho chegar perto de acontecer. Como? A nossa boca é o que define se a gente vai entrar no inferno ou se a gente vai entrar no céu. E isso não é quando a gente morrer. Isso é agora. Agora. Eu passei um tempo sendo grato ao pouco que eu tenho, ou eu passei um tempo reclamando, falando mal do outro, falando mal do... reclamando de tudo. Vocês já pensaram em tudo aquilo que estava pronto para acontecer na vida de vocês? Tudo que eu estou falando, eu perguntei para mim primeiro, tá? Vocês já pensaram em quanta coisa boa estava prestes a acontecer na sua vida e você ficou reclamando e de repente você viu aquilo tudo que estava quase acontecendo se dissipar e não acontecer mais, como se fosse uma nuvem carregada de água prestes a chover e de repente aquela nuvem ela só passa, não chove.
Quem aqui já experimentou essa sensação? Pessoas fazendo assim com a cabeça. Sabe, às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria fazer 15 shows por mês. Eu ia ser tão feliz se eu fizesse 15 shows por mês, eu queria fazer 15 shows por mês, eu queria fazer 15 shows por mês, eu vou dar 10 pulinhos pro São Longuinho. Aí beleza, aparece os 15 shows por mês. E você vai fazer o show assim. Não acredito que eu vou ter que acordar cedo para pegar o avião. Não acredito que eu vou ter que dormir tarde, depois acordar cedo para pegar o avião. Não acredito que eu vou ter que... Aí o que acontece? O que o universo faz? Não tem mais 15 shows, amor. Não precisa mais, tá cansada? Tá cansada? Então fica em casa, que você descansa, vai ser ótimo. O universo funciona dessa maneira. O que você pede não acontece. O que você vibra, o que você tem no seu peito, o que você consegue transbordar no mundo, é o que o universo capta de você. E aí sim ele te dá mais. Eu vou contar uma parábola do sushi. Quem já foi aqui naquele sushi da esteira? Vocês conhecem sushi da esteira? Quem não conhece sushi da esteira, eu vou explicar para você. É o seguinte, você senta no balcão, tem uma esteira, e eles colocam vários pratos de comida japonesa. E você vai pegando a comida. Só que quando você está com fome, presta atenção. Isso não é sobre comida japonesa. Eu sei que vocês estão com fome, mas segura a onda aí. Quando você vai pegando os pratos, só por pegar, sem pensar, esse é o que eu gosto. O cozinheiro, que na minha parábola é o universo, ele entende que você gostou daquele prato. E ele te dá mais daquilo. Porque ele olha na esteira e ele fala, pegaram, gostaram, eu vou mandar mais. Então você entende a gravidade de pegar coisas que você não gosta? Porque é isso que o universo vai te dar mais. Então entenda, eu tô com esse cara aqui, eu tô namorando esse cara aqui só para passar meu tempo. Esse cara aqui é péssimo, ele não me assume, ele não é bom para mim, mas tô com ele aqui para passar o tempo. Você acha mesmo que você está abrindo espaço para encontrar o homem da sua vida, a mulher da sua vida? Eu estou nesse emprego aqui porque eu preciso desse dinheiro, eu estou nesse emprego aqui, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do meu emprego, eu não gosto de nada, eu estou completamente infeliz, mas eu estou aqui porque eu estou aqui mesmo. Você acha que você está abrindo espaço para o seu empreendimento, para o seu negócio, para o que você faz prosperar? Cara, você não está. Desculpa te dizer. Talvez o nome dessa palestra poderia ser Acorda Brasil, né? Ou 3 tapas na cara. Podia. A gente pode estudar isso depois. Mas é isso que acontece quando você não passa tempo com o seu sonho, quando você não se coloca em primeiro lugar, quando você não se ama em primeiro lugar. A gente tem que pensar em 3 As: auto-amor, autovalorização e auto-perdão. Se você não se perdoa, você não consegue perdoar ninguém. Se você não perdoa ninguém, eu sinto muito em te dizer, a prosperidade ela pode até chegar em você, mas ela vai embora, como aquela nuvem que não chove e que vai embora. Você ganha 5 milhões, você gasta 5 milhões em um. Eu tenho um exemplo de um cantor, colega, que claro que eu não vou abrir o nome, por mais que vocês vão me procurar depois no direct para perguntar quem é, não vou dizer. Esse cara faz muito, muito show. Ele é um cara muito próspero. A gente olha ele daqui para fora e acha ele muito próspero. Mas ele é um... Eu descobri que se você pedir para ele 5 mil reais, ele não tem. Por que isso? Porque não está bem resolvida a vida dele. Então eu estou aqui para dizer para vocês, por mais que vocês tenham tido todos os pitches de venda nesse dia de hoje, por mais que vocês tenham tido todas as aulas de como vender, de como fazer, de como faturar, se as coisas não tiverem muito bem resolvidas, de você com você mesmo, de você com as coisas mais importantes da sua vida, que é a sua família, se não tiver bem resolvido com o teu passado, não vai estar bem resolvido com o teu futuro. Quando você cura as relações no presente, você cura todas para trás e você cura todas para frente. Então não adianta você querer ganhar o mundo da porta para fora, se não tiver tudo muito bem estabelecido de você com você mesmo. Se o seu amor próprio não tiver em dia, se o seu perdão para o teu pai, para a tua mãe não tiver em dia. E a gente fala muito sobre perdão,
Mas a gente fala pouco sobre pedir perdão. O que é pedir perdão? Pedir perdão é entender, ter consciência de que você também erra. De que você também não é um alecrimzinho dourado que nasceu no mato, sem ser semeado. E que você também erra. E ter essa humildade. Eu acho que o que falta na noite de hoje é essa palavrinha mágica. Que quando a gente fala em empreendedor, empreendimento, a gente não fala sobre essa palavrinha. E essa palavrinha é o alicerce. Eu digo isso porque eu nasci nesse meio. Para mim nada disso aqui é surpresa. Eu nasci vendo todo tipo de gente famosa que você pode imaginar. Nada disso me abala, nunca me abalou. Então a palavrinha mágica que ninguém diz é humildade. Humildade. Quando você estiver lá em cima, é passageiro. E quando você estiver lá embaixo, não se desespera, é passageiro também. Ai. Se você estivesse aqui nesse palco e você tivesse errado a garrafa e o copo, o que você ia fazer com você mesmo? Sem mentir. Você ia se dar 10 chibatadas, né? Eu sou péssimo, eu sou podre, eu sou idiota, eu sou a pior pessoa do mundo. Você entende quantas palavras ruins a gente é capaz de falar sobre a gente mesmo? A gente é capaz de proferir sobre a gente mesmo? Agora, como fui eu que errei o copo, o que você disse para mim? Ah, tudo bem, você errou o copo, tá tranquilo, bota de novo a água que você vai acertar. Então, eu queria dizer para vocês uma coisa, eu ouvi gente dizendo aqui, nada mais valioso para mim do que um aperto de mão. E aí eu quero perguntar para você, a sua palavra vale? Respondam para mim, a palavra de vocês vale alguma coisa? Ok. A palavra de vocês vale para quem? Para o outro. Se eu dou a minha palavra para você, eu estou me comprometendo com você. Legal. E a sua palavra para com você mesmo? Vale alguma coisa? Quando você diz, eu não vou mais comer doce, o que acontece 5 dias depois? Quando você diz, eu vou, sei lá, abrir um grande negócio, o que acontece quando passa a motivação? O que acontece quando passa o entusiasmo? Porque o entusiasmo ele passa, a motivação ela passa, né? Os 3 meses experimentais na academia, por que são 3 meses experimentais? Porque o entusiasmo passa. E o que fica? Cara, não vai me dizer que não fica nada. Porque ou você se compromete com você, igual você se compromete com o outro, ou de nada está adiantando a sua vida. Ou você se coloca nesse primeiro lugar, a minha palavra tem que valer para mim, assim como ela vale para o outro. Senão é tudo de mentira. E enquanto for tudo de mentira, eu vou dizer para vocês uma coisa. Vocês podem fazer curso online, comprar curso online, fazer mentoria, fazer tudo. E nunca vão se sentir satisfeitos, nunca vão se sentir cheios de verdade. Porque você está esquecendo de abrir a consciência e falar o que eu estou fazendo de verdade da minha vida. Para quem que eu estou dando a minha palavra? Com quem que eu estou me comprometendo de verdade? Entende? É sobre isso. Eu quero mostrar para vocês o vídeo do meu podcast, porque a grande vontade que eu tenho nesse podcast, era de pegar mentes de pessoas escassas, que vieram de uma realidade escassa, e eu não estou dizendo só de dinheiro. Eu vim de uma família muito escassa. Aí vocês vão olhar e falar, como assim? Ela é filha da Zizi Posse, ela está louca, enlouqueceu. Emocionalmente, a minha família era uma família quebrada. Quando o psicólogo falou para mim, com 8 anos, desenhe a sua família. Eu desenhei o meu pai e a mulher dele, eu, a minha mãe e o marido dela. Isso é uma família escassa, sim ou não?
Isso é uma família completamente escassa, de uma pessoa que se sente completamente sozinha. Mas isso não determinou a minha realidade, porque eu me comprometi comigo mesma. Hoje, a minha maior prosperidade é ter o meu marido, que é um cara incrível. E vou dizer para vocês, ele não era meu tipo, não. É importante dizer isso para vocês, porque muita gente aqui pensa assim, eu não vou ficar com ele, ele não é meu tipo. Aí você fica com o bobão, que é seu tipo, que te faz de gato e sapato, sim ou não? Em algum momento você diz não, mas em muitos momentos você diz sim. Mas eu olhei para ele e eu estava num padrão de vibração tão grande emocional comigo mesma. Eu viajava comigo mesma. E as pessoas falavam, você vai viajar sozinha? Eu falava, claro que não, eu vou viajar comigo. Ué? Eu ia jantar nos restaurantes mais caros, mais deliciosos. E as pessoas falavam, mas você vai jantar sozinha, você tem vergonha? Você não sente isso? Vai sair sozinho, meu Deus, que vergonha. Não, eu ia comigo, eu me amava, eu me levava para viajar, eu me levava para passear, eu me levava para jantar, eu me levava para fazer um monte de coisas. E foi quando eu atingi esse nível de amor próprio que eu consegui olhar para o meu marido, que já era meu amigo, que eu também não era o tipo dele não, tá? Ele falava, que menininha acabada. É verdade. Eu só falo verdades. Ele tá puto, mas é verdade. E eu olhei para ele e naquele momento, o cupido, não é cupido, mas o alinhamento de amor chegou no nível que eu consegui olhar para ele e falar, esse cara sim. Casei, tive 2 filhos, tenho um enteado, tenho uma família. Hoje ele é a grande base da minha família, meu marido. O nosso casamento é um casamento extremamente próspero. E quando eu digo isso, é porque a gente procura fazer as coisas juntos, a gente procura estar na mesma frequência. Quando um para de beber, o outro para de beber. Quando um vai se espiritualizar, o outro vai junto, porque a gente quer estar junto, a gente se escolhe todos os dias. Então a prosperidade, para mim, ela está muito mais no lugar de olhar em volta. E eu acho muito bacana que esse palco aqui é um palco 360. Eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando para vocês. De olhar em volta e falar, minha relação com meus filhos é próspera? É. Por quê? Porque eu olho para eles. Eu tenho uma tatuagem que infelizmente não vai dar para vocês verem. Mas ela está escrito, olha e vê. Porque é muito diferente você olhar de você ver. E quando eu falo olha e vê, eu tenho um filho de 3 anos e ele começou a me evitar. Começou a me evitar e eu percebi que ele começou a me evitar. E eu percebi ele e falei para ele, você está com raiva da mamãe, né? Porque a mamãe está trabalhando muito, está viajando muito. E ele falou, eu tô com raiva, porque você vive no celular e porque você não passa nenhuma noite em casa. Um soco no estômago, né? Mas muitas pessoas podem pensar, ele é só um menino de 3 anos, o que você vai conversar com um menino de 3 anos, ele não sabe nada. Não, ele sabe tudo. Ele sabe tudo, quem não sabe nada sou eu. Então, isso é uma relação próspera, isso é uma relação de olhar. Eu continuei viajando, eu continuei trabalhando, eu continuei no celular, mas sabe o que aconteceu? O meu filho se sentiu amado, o meu filho se sentiu olhado, ele se sentiu visto. E ele começou a me tratar diferente, ele começou a se sentir diferente. Então eu queria que essas pessoas que vêm de uma realidade escassa, pode ser financeira, emocional, espiritual, que elas pudessem ver nesse podcast, que elas pudessem ver entrevista de pessoas que também vieram de uma realidade assim, e que transformaram a sua vida com a força do seu pensamento, com a força da sua vibração. E é isso que está acontecendo. Por favor, Esdras, roda o VT. Eu vou traduzir para vocês, porque está sem som. Vou fazer uma tradução simultânea. Herbs. Enquanto isso, eu vou beber água sem derramar. Vocês sabem que cada palestra... Bem-vindos ao podcast Prosperidade 360. Onde a gente vai decodificar a prosperidade em todas as áreas da vida.
Eu quero estar oferecendo o máximo, a minha atenção plena, meu foco total. A única coisa que você não pode é não querer mudar. Amar a vida, é ver as pessoas prosperarem. E é sobre sintonizar com a nossa frequência, com o mundo, que a gente consegue realizar e se tornar próspero de verdade. Está escrito na nossa missão gerar prosperidade através da nossa experiência de comunicação. Só que cada vez que você sobe um degrau, aumenta a sua visão, você começa a enxergar mais. O que me motiva é a vida, assim. O ideal hoje é transformar vidas, é comunicar, levar histórias. Eu não vi ainda a luz, mas ela existe quando eu olho para você. Uma coisa que eu digo para os meus, que essa questão da prosperidade, ela não é legal se você prospera sozinho. Obrigado. Foi muito bom, pai. Para ser sua xará. Obrigada, gente, eu amei. Depois vocês assistam no canal Luiz Apóstolo 360. Isso que o Péricles fala é de uma importância muito grande, porque a gente está nessa loucura dessa vida, nessa tela, né? Que a gente passa o dedo na vida das pessoas e a gente fala dos jumentos no cabresto, a gente está igual. A gente está igual. A gente anda aqui com a cabeça baixa, olhando para frente não, para baixo, mas andando para frente, sem olhar para o lado. E aí a gente se sente extremamente deprimido. Por que a gente se sente deprimido? Claro, tem uma série de questões químicas, mas a gente esqueceu que a gente foi feito para andar em comunidade. A gente esqueceu que a gente está aqui e a gente está juntos. Por mais que a gente esteja separados, a gente está junto. Eu vou contar para vocês a história do cavalo. Eu não sei se vocês conhecem a história do cavalo. Teve um cavalo que afundou num atoleiro. Essa história é real. Ele afundou num atoleiro. E para ele acabou o jogo ali, porque ele ia morrer, ele não tinha como sair, ele estava até o pescoço atolado de lama. E chegaram alguns homens e falaram, cara, como é que a gente vai tirar esse cavalo? A gente está no meio do nada aqui, não tem como pegar um guindaste, não tem o que fazer. E aí eles tiveram uma ideia, eles trouxeram outros cavalos. E os cavalos começaram a correr em volta do cavalo. E correr, e correr, e correr. E o que isso aconteceu? O cavalo entendeu que a mesma força que os outros cavalos que estavam correndo em volta, ele tinha também. E ele começou a se mexer, e se empolgar vendo aqueles cavalos correndo, 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 entender que ele tinha força, se lembrar da força que ele tinha. E ele sai do atoleiro e corre com os cavalos. Então, minha gente, quando a gente descobre que o nosso propósito na vida, cada um tem o seu, mas a origem, a essência do propósito é servir ao outro. É fazer a diferença na vida do outro, senão de nada acontece. Aí eu volto lá para o começo. No dia do maior faturamento da minha empresa, o meu filho sofreu um bullying. O que é mais importante, o faturamento daquela empresa ou o bullying? O bullying, logicamente. Por quê? Porque no fundo a gente se importa com o outro. E se não se importa, é um vazio fenomenal. E esse vazio que a gente sente, não é um vazio porque não estão dando as coisas para você. É um vazio porque você não está dando para o outro mais de você. Quantos aqui já entenderam que a gente é muito mais feliz na hora que a gente faz alguém feliz, na hora que a gente vê alguém sorrir, na hora que a gente ajuda verdadeiramente a vida de outra pessoa? Quantos aqui já se sentiram realmente recompensados na hora que você faz alguém feliz? Porque beleza, você compra um carro, você compra uma casa, é muito bom, é muito recompensante, é muito recompensatório, você fica feliz. Mas passa, não preenche de verdade. O que preenche de verdade é fazer pelo outro. Se você não entendeu isso ainda, experimenta. Depois você volta para me contar. Eu vou cantar uma música que fala exatamente sobre isso. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti.
É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Segura teu filho no colo, sorri, abraça teus pais enquanto estão aqui, aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Teus pais enquanto estão aqui, enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Anderson Ramos. Eu não quero me alongar muito, mas eu queria só que vocês entendessem que a vida é um espaço de tempo que existe. A vida é só um espaço de tempo que existe entre o nada antes e a eternidade depois. E o que a gente faz aqui, muitos se enganam quando a gente diz que não leva as coisas que a gente faz para a eternidade. A gente leva, mas a gente não leva as coisas pelas quais a gente passa a vida lutando para ter. Eu vou repetir isso. A gente leva as coisas para a eternidade, mas não as coisas que a gente vive lutando para ter. A gente leva caráter, a gente leva o quanto a gente ajudou, a gente leva o quanto a gente foi bom, a gente leva o que a gente sentiu. Mas a gente não leva o dinheiro. A gente não leva as empresas que a gente abriu. A gente não leva os fracassos que a gente cometeu. A gente não leva as empresas que a gente faliu. A gente não leva isso. Mas a gente leva quem a gente se tornou. Então não fiquem perdendo a vida. Não percam esse espaço de tempo que dura 80, 90, no máximo 100 anos.
andando atrás das coisas erradas, enquanto vocês perdem as certas. Quando a gente pensa em quem contratar, a gente pensa, eu vou contratar o melhor CEO, eu vou contratar o cara que sabe falar línguas, eu vou contratar o cara... Cara, contrata alguém que tem caráter, porque caráter não muda. Contrata alguém que tem bondade, porque bondade não se perde. Contrata alguém que realmente veste a sua camisa, porque ela entende que o propósito dela vai estar alinhado com o seu propósito. O resto você ensina, alguém ensina. Quanto mais as pessoas querem te vender acesso, lugares, camarotes, dinheiro, quanto mais a pessoa faz o self-marketing, eu digo de carteirinha para vocês, mentira, mentira. Comprem caráter, comprem caráter, porque isso você não ensina, e isso quem tem não perde. Isso é inegociável. Prestem atenção com o que a gente está fazendo aqui, nesse plano, nesse momento, agora, porque amanhã é tarde, amanhã não existe, amanhã se foi, antes de você acordar, nem tem mais. Então, só quero que vocês reflitam. Se eu fizer uma pessoa aqui refletir sobre o que eu estou fazendo da minha vida, eu já estou feliz. Porque a prosperidade vem, a gente sabe. Mas ela só vem quando a casa estiver arrumada. Arrumem a casa de vocês. Perdoem seus pais, honrem seus pais. Muitas pessoas me perguntavam, você se incomoda de falar que você é filha da Zizi Posse? Você se incomoda? Por muito tempo eu me incomodei. Não vou mentir para vocês, eu não minto. Mas hoje eu encho a minha boca para dizer, eu sou filha da Zizi Posse. E eu honro a minha mãe com gratidão. Com muita gratidão, porque essa mulher foi forte, essa mulher me criou sozinha. Meu pai estava no Rio de Janeiro e ela me criou sozinha. E eu tenho o maior orgulho de ser filha dela. E aonde eu for, eu vou carregar não só o DNA dela, mas eu vou carregar o nome dela, eu vou carregar a história dela. Então, se você tem um problema com seu pai, com a sua mãe, não demore de resolver, resolva logo. Senão é um ledo engano você achar que o dinheiro vem. Ele vem, mas ele vai. A sua relação com a sua mãe está extremamente ligada a como você vai lidar com o seu dinheiro. E a sua relação com o seu pai está extremamente ligada a como você vai lidar com as suas outras relações. Tudo é uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Não dá para prosperar só o braço e a perna não. Não dá para prosperar só o cabelo e o ombro não. Entende? É um corpo só. Prosperem, mas prosperem sabendo quem vocês são e o que vocês estão fazendo. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. É uma ponta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que é luta e prazer. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que acredito na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a
Muito obrigada, Empreende Brasil. Muito obrigada, Florianópolis. Muito obrigada, Experiência, Vida, Dani, Anderson. Mas depois, a gente sempre bota o salto de novo e vai pra vida. Boa noite pra vocês. Tenham um lindo dia amanhã. Tchau. Maravilhosa! Muito obrigada! Isso que eu chamo de fechar com chave de ouro. Muito obrigada, gratidão. E as apostas mais palmas pra ela, gente!